Será que eu consigo atender às regras de proteção contra choques elétricos com um aterramento TT de 1000 ohms? Quer saber a resposta na teoria e na prática? Então se liga! Para responder essa pergunta, primeiro temos que entender que aterrar somente não resolve nada. Um dos princípios básicos da proteção contra choque elétrico é o seccionamento automático da alimentação. O nome pode parecer complicado, mas fique tranquilo, pois eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Segundo o item 51224, seccionamento automático da alimentação na NBR 5410, um dispositivo de proteção deve desligar automaticamente a alimentação do circuito ou o equipamento protegido por ele, sempre que uma falta no circuito ou equipamento der origem a uma tensão de contato superior ao valor da tensão de contato limite UL. Em resumo, a falta seria o contato do condutor fase com a carcaça de um equipamento aterrado ou com o condutor terra. Mas por que a alimentação deve ser desligada? O caminho que a corrente percorre no momento da falta tem certa resistência, tanto dos condutores como do aterramento. No TN, essa corrente é muito alta, pois é na verdade um curto-circuito, já que neutro e terra estão conectados no BEP e o caminho para a corrente é todo através de condutores. No TT, não temos essa conexão e a corrente passa por condutores e também pelo solo, e por isso ela é baixa. Temos vários vídeos sobre isso aqui no canal e eu vou deixar alguns cards na tela. Então no TT, se ocorre a falta, temos corrente circulando em resistência elétrica, cabos e solo, então temos tensão. Então a circulação de corrente no aterramento faz surgir tensões que, dependendo dos valores da própria resistência de aterramento e dos condutores de proteção, podem ser perigosas e devem estar sempre abaixo de um limite. Sendo assim, se um limite de tensão perigoso for ultrapassado, desligar o circuito automaticamente é a melhor solução, pois assim eu não tenho mais corrente e nem tensão de contato. Mas onde eu vou encontrar esses valores limites de tensão de contato L? Nas notas de 51224, temos a informação de que as tensões de contato limite para diferentes situações em funções das influências externas são dadas no anexo C. Indo ao anexo C, encontramos na tabela C2 os valores de UL de acordo com certas situações, chamadas de 1, 2 e 3. Então, na tabela C2, do lado esquerdo, nós temos natureza da corrente, no nosso caso alternada, entre 15 e 1000 Hz. E aí eu tenho as situações 1, 2 e 3 e as tensões de 50, 25 e 12. Percebam que a tensão varia de acordo com a situação. Mas como eu vou saber o que significa situação 1, 2 ou 3? Consultando a tabela C1 do mesmo anexo. Na tabela C1, podemos ver que a norma classifica as situações de acordo com as influências externas, indicando os códigos das influências, BB e BC. Por exemplo, uma situação é considerada como 2 quando temos as influências BB3 e BC4. Você encontra esses códigos BB e BC nas tabelas 19 e 20. Vamos ver como seria o nosso caso, situação 2 com BB3 e BC4? Na tabela 19, resistência elétrica do corpo humano, vamos encontrar em BB3 a classificação baixa, condições molhadas. E aplicações e exemplos seria a passagem de corrente elétrica entre duas mãos e dois pés, estando as pessoas com os pés molhados a ponto de se poder desprezar a resistência da pele e dos pés. Na tabela 20, BC4 seria com relação a contato das pessoas com potencial terra. Para essa condição seria um contato contínuo, pessoas em contato permanente com paredes metálicas e com pequenas possibilidades de interromper o contato. Ver um exemplo? Locais com caldeiras ou vasos metálicos cujas dimensões sejam tais que as pessoas que nele penetrem estejam continuamente em contato com as paredes. A redução da liberdade de movimento das pessoas pode, por um lado, impedi-las de romper voluntariamente o contato e, por outro, aumentar o risco de contato voluntário. O que a norma quer dizer com isso? A pessoa trabalha em um local muito apertado, com pontos metálicos próximos. Essa proximidade pode dificultar a pessoa de retirar a mão desse ponto metálico, caso ele esteja sofrendo um choque elétrico, como também pode forçar a pessoa a ter o contato com esse ponto, justamente pelo espaço ser muito confinado. Então perceba que sempre tem uma razão de ser e a norma sempre pesquisa várias situações para determinar uma influência externa. Com isso, fica fácil imaginar por que para a situação 3 temos apenas 12 volts como tensão limite. Veja que uma situação 3 seria em BB4, que indica a resistência do corpo baixa com pessoa imersa em água, por exemplo, em uma banheira ou piscina. Agora que já sabemos como determinar a tensão limite, será que existe alguma regra a ser seguida para o aterramento TT? Em 51224.3 esquema TT, a NBR 5410 informa que devem ser obedecidas duas condições.
No esquema TT, no seccionamento automático visando a proteção contra choques elétricos, devem ser usados dispositivos a corrente diferencial residual, o dispositivo DR. Então aqui fica claro que, para o esquema TT, eu tenho que usar IDR em todos os circuitos. E na letra B eu tenho a seguinte condição deve ser atendida. RA vezes I delta N tem que ser menor ou igual a UL, aquelas tensões de contato. RA é a soma das resistências em ohms do eletrodo de aterramento e dos condutores de proteção. I delta N é a corrente diferencial residual nominal do DR, para o nosso caso o mais conhecido 30 mA, e o L é as tensões de contato que já vimos anteriormente. Se eu mudar um pouquinho essa equação, consigo saber qual resistência de aterramento eu preciso ter quando uso um IDR de 30 mA como dispositivo de seccionamento. Se eu utilizar a fórmula da seguinte maneira, RA tem que ser menor ou igual a UL dividido por I delta N. Se usarmos as três tensões UL que conhecemos, 12, 25 e 50 volts, e a corrente do IDR de 30 mA, temos um valor de aterramento limite de 400 ohms para a situação 3, 833 ohms para a situação 2 e 1.667 ohms para a situação 1. Então veja que sim, eu consigo a proteção contra choques elétricos mesmo com 1.667 ohms de resistência de aterramento na situação 1, onde eu não tenho pessoas imersas em água ou em contato com potencial terra. Mas o que aconteceria se eu utilizasse um aterramento acima de 1.667 ohms em uma situação 1? Será que o IDR atuaria? Vamos ver na prática? Pela primeira vez em um canal de elétrica no YouTube, você terá a oportunidade de ver a medição do valor da resistência de aterramento e dos condutores do circuito sem termômetro. Graças à nossa parceira Ampere Soluções Industriais, vamos usar o Júpiter da HT para a medição em um teste que raramente temos a oportunidade de ver. Mas antes eu tenho certeza que esse vídeo merece um like. Aproveite para compartilhar e verificar se está inscrito no canal. Siga a Eletricity também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito bem, vamos então simular três valores de resistência de aterramento. Temos essa montagem muito simples, fase neutro passando por um IDR, chegando até essa tomada, aqui eu tenho uma barra de aterramento. Nós vamos simular aterramentos de 2 ohms, ou seja, com um valor bem baixo, depois um de 1000 ohms, muito alto, e um acima daquilo que falamos na teoria, acima dos 1.667 ohms. Em todas as três situações nós vamos fazer o IDR atuar. Vou colocar uma tomada aqui, um plug nessa tomada e vou tocar o condutor terra para ver se ele vai atuar. Como é que nós vamos saber o valor da resistência de aterramento e dos condutores? Com o Júpiter da HT. Eu vou utilizar a função, ele tem a função de loop, já coloquei na função de medição de resistência de aterramento, vou ligar o visor para ficar melhor para a gente visualizar. Ele tem essa função aqui que ele não dispara IDRs, ele tem outras funções, eu posso, por exemplo, medir uma falta fase e neutro, então ele conseguiria medir os condutores, a resistência dos condutores. Eu teria fase, e eu vou utilizar essa função aqui, que eu vou medir tanto os condutores quanto a resistência de aterramento. Como é que funciona? Eu tenho esse adaptador, então eu estou utilizando duas pontas de prova, estou utilizando as pontas correspondentes ao fase e o terra. Aqui eu tenho um plug, vou conectar o plug na minha tomada. Ele já indica para mim a presença de tensão. Eu já setei ele para alguns requisitos do que nós vamos utilizar, dentro das tensões que nós vamos trabalhar, tensão limite de contato, e eu vou fazer a medição do valor da resistência de aterramento dos condutores. Eu vou pressionar aqui e ele vai fazer o teste para mim. Então nós temos uma resistência de aterramento e condutores de 2 ohms. Nessa situação, vamos ver como é que se comportaria o IDR. Se eu conectar o IDR aqui e tocar no terra, ele atuou. Como a resistência de aterramento é baixa, eu tive um centelhamento, mas o IDR atua perfeitamente. Então, agora nós vamos testar com um aterramento de 1000 ohms. Muito bem, agora eu tenho uma resistência de aterramento de 1000 ohms. Vou conectar o Júpiter novamente na tomada, ele já está na função que eu preciso. Vou ligar meu IDR, ele já mostrou a presença de tensão, vamos fazer o teste. Então, os meus condutores e o meu aterramento, 978 ohms. Como eu falei, próximo de 1000 ohms. Agora vamos ver se o IDR vai atuar nessa condição. Também atua.
Como eu tenho um valor de resistência de aterramento mais alta, a corrente é mais baixa, eu não tive centelhamento. Com isso, nós não estamos querendo incentivar as pessoas a não se preocupar com valores de resistência de aterramento. O que nós estamos querendo mostrar é que, muitas vezes, o foco é o valor da resistência de aterramento e você deixa de lado outras questões, como nós falamos. Utilização do IDR, ligação de DPS, dentre outros. Agora, o que nós vamos fazer? Vou colocar um aterramento acima daquele valor que nós falamos na teoria e vamos ver se o IDR vai atuar. Agora vamos à última condição, com o valor acima de 1.667 ohms. Vou ligar o IDR e vamos fazer o teste novamente. Então agora os meus condutores e o meu eletrodo de aterramento me dão um valor de 1.726 ohms de resistência. Vamos ver o que vai acontecer com o IDR. Vou colocar novamente aqui e vamos ver se o IDR vai atuar. O IDR atuou. Então, por que é que a norma limita um valor se o IDR atua mesmo eu ultrapassando o valor de resistência de aterramento que nós falamos na teoria? O que está acontecendo aqui é que, para que o IDR atue, eu preciso que a corrente chegue a um certo valor. Esta corrente, chegando nesse valor, vai gerar uma tensão de contato no aterramento. Ela vai circular por um breve instante, mesmo com o IDR atuando. Então a norma, por segurança, classifica as influências externas, que são as condições em que as pessoas estão, pele molhada ou não, contato com potencial terra, local em que trabalham. Através disso ela determina as situações. Através das situações, ela determina qual tensão seria perigosa, por isso nós temos aquela diferença de 50 volts, 25 ou 12. Determinado aquilo, eu sei que o IDR vai atuar. Mas até que ele atue, eu teria a presença dessa tensão. Então eu tenho que limitar, e é por isso que a norma faz isso. Por isso que limitou aqui nesse caso, utilizando um IDR de 30 mA como seccionamento automático da alimentação para proteção contra choques, a resistência de 1.677 ohms. Porque mesmo que a corrente circule por um breve instante, a tensão de contato limite, no nosso caso aqui de 50 volts, não seria atingida. Muito bem, apenas complementando mais um teste, eu vou fazer uma falta agora da fase para minha barra de terra sem utilizar o IDR. Vou pegar um ponto anterior a ele, vou utilizar essa garra magnética da HT, está aqui na ponta desse cabo. E aqui eu vou utilizar esse outro adaptador com garra jacaré e vou fazer como se fosse uma falta direta aqui para o meu aterramento. Quando eu ligo esse circuito, eu não consigo visualizar qualquer interferência porque a corrente elétrica é muito baixa, a resistência de aterramento é muito alta. Vamos ver quanto é que eu tenho de corrente? Vou pegar aqui o GF da HT e vamos ver quanto é que ele está medindo. Ele está medindo 0, nós vamos utilizar aqui um recurso que já falamos aqui no canal, quando a escala do aparelho não me atende. Vou dar mais uma volta com o cabo no aparelho. Então eu estou medindo 150 mA. Como eu estou dando 2 voltas, a corrente na realidade real é a metade, 75 mA. Então eu tenho 75 mA circulando naquele valor de resistência que nós medimos. Isso vai fazer aparecer uma tensão de contato. Mesmo que o IDR atue, até que eu chegue a esse valor, eu tenho uma tensão de contato. E é por isso que é limitado o valor de resistência e o valor dessas tensões, para que eu consiga fazer com que o dispositivo atue antes que essas tensões apareçam de acordo com as situações que nós mostramos, seja ela 1, 2 ou 3. Mostramos que sim, é possível proteger contra choques elétricos, mesmo com altos valores de resistência de aterramento. Mas atenção, se uma instalação tem SPDA, por exemplo, existe uma série de outras exigências a serem seguidas. Além do mais, o IDR de 30 mA não é o único modelo disponível no mercado e a utilização de outros valores, como 100 ou 300 mA, por exemplo, alteram os valores da resistência de aterramento que nós apresentamos aqui. Gostaríamos de agradecer novamente a toda a equipe da Ampere Soluções Industriais que tornaram esse vídeo possível. Até a próxima!